Bom dia, pessoal. Hoje eu resolvi fazer um vídeo, né, para explicar uma teoria minha, né, baseada em várias leituras, bastante pesquisa, mas eu peço desculpa pela qualidade do vídeo, pelo tipo do vídeo. Eu queria ainda estudar mais o assunto para poder passar para vocês, mas como eu estou vendo que vai demorar muito para me estudar o material, e eu acho que isso já ia adiantar alguma coisa para vocês se eu já falar agora. Então, a minha intenção de fazer esse vídeo vai ser compartilhar com vocês algumas coisas já que eu penso, né? E com isso acho que eu vou ganhar muito mais com vocês compartilhando o que vocês pensam comigo, tá? O objetivo do vídeo hoje é mostrar que, a meu ver, né, dentro da minha percepção, o Magrave é um dispositivo de energia do ponto zero. Então, assim, ó, o objetivo de hoje é ver se eu consigo mostrar para vocês que, a meu ver, o Magrave é um dispositivo de energia do ponto zero, tá? Ou energia do vácuo. Tá? Isso em nada vai desvalorizar a teoria do plasma, do Cash, nada, ao contrário. O objetivo do vídeo é tentar juntar a ideia dessa tecnologia. Tá? O pessoal vive perguntando, muita gente estuda e fica pensando, o que é energia do ponto zero ou energia do vácuo, como eles ficam falando. Né? Dentro da pesquisa que eu fiz, a energia do ponto zero, tá? Não é. Quando fala energia do ponto zero, energia do vácuo, o pessoal pensa no espaço sideral, né? E não é isso, né? A energia do vácuo ou do ponto zero, tá? Significa que, né, dentro de um átomo lá, tá? Tem, tem vários elétrons, tá? Tá? Então, todo mundo sabe que esse espaço aqui, o espaço entre os elétrons, entre o núcleo, né? Pessoal, vamos desculpar porque eu nunca uso o quadro branco. Né? Esse espaço aqui, né, segundo o pessoal da física quântica, tem mais energia, tá? Que eles dão uma cifra lá enorme lá da energia contida no espaço entre, né, no vácuo entre a matéria, entendeu? Então, quando diz energia do ponto zero, energia do vácuo, não é do vácuo do espaço sideral, mas é a energia contida nesse espaço aqui, tá? Mas o que vem a ser, né, essa energia contida nesse espaço, tá? Tudo isso que eu estou falando tem a ver com a tecnologia do cache lá, tá? Uh, Dentro disso vão ter que aceitar certo, o pessoal vai ter que abrir a mente em certos conceitos, né, da física, né, que mudam, né? Então, por exemplo, né, segundo a pesquisa da física quântica, né, dentro desses espaços assim, partículas virtuais sem massa, sem carga, né, sem carga definida, sem massa, elas aparecem e desaparecem em questões de milésimos, quer dizer, aliás, a física não estipula. Elas aparecem assim em frações de segundo, mas frações bilionésimas, né? E elas não interagem com a matéria. Normalmente não interagem com a matéria. Tá? Uh, essa, segundo a teoria da física quântica, eventualmente elas interagem ou com o elétron ou com o próton, né?
formando fótons virtuais, depois em fótons, depois em outras partículas. Elas se tornam matéria ao interagirem eventualmente, né, com, com os elétrons, com os prótons, com a matéria em si, né, ela se torna matéria, né, se torna matéria. E aí ela começa... Mas da onde vem essa energia? Essa energia vem de uma dimensão superior, a quinta dimensão, segundo as leituras que eu fiz, né? Que seria uma dimensão só de energia pura, da onde vem a gravidade vem toda a energia em si. Então, dispositivos de energia do ponto zero ou energia do vácuo seria tu conseguir captar essas partículas, né, que aparecem, né, a todo instante, entendeu? Então, existem já várias e várias, né, dispositivos que já estão captando pouquinho, outros mais, existe tecnologia escondida que já faz essa captação, né? Tá? Então, dispositivos que captam essas partículas, tá? Seriam dispositivos de ponto zero. Então, hoje eu quero tentar expor para vocês que a tecnologia cache, de certa forma, utiliza essa tecnologia. Pessoal, é muita coisa para dar também poucos minutos, mas vou tentar não prolongar demais esse vídeo. Mas com certeza vai demorar um pouquinho. Existe uns conceitos de física que muita gente não vai concordar, mas que se aplica e dentro das comparações que eu andei fazendo, se funciona direitinho. Que diz que, diferente da física clássica, ele diz que energia potencial é o ordenamento de partículas. Né? Qualquer partícula, ele não especifica se é uma partícula, se é um elétron, próton, na verdade isso não importa, ou se é partículas subatômicas, tudo. Um certo ordenamento de partículas, isso seria um potencial de energia. Tá? Por exemplo, uma coisa bem rudimentar. Energia seria um ordenamento de partícula em movimento em relação a alguma coisa. Então, ou seja, se essas partículas estão em movimento, né, em relação a esse ponto, isso aqui seria energia. Mas se o sistema todo está em movimento, não seria só o potencial de energia, mas seria um ordenamento de partículas em movimento em movimento em relação a alguma coisa, em relação ao observador, em relação a um núcleo, entendeu? No caso, um gerador, né, que tem um núcleo e tem alguma coisa girando em volta, entendeu? Ele gera energia nesse sentido. Tem um ordenamento de partículas em movimento em relação a alguma coisa. No dia a dia, se vocês comparar vários e vários dispositivos e outras coisas, se encaixaria dentro disso aí. Não sou experto no assunto, pessoal, mas assim, ó, é uma coisa que vai se aplicar agora ao conceito que eu quero explicar para vocês. Uma coisa bem rápida, né, pessoal? Porque vamos ver se eu consigo explicar. Quem já leu sobre o nano revestimento sabe que o fio de cobre, quando é nano revestido, as partículas, né, os átomos de cobre se separam, mas não chegam a se... Eles criam um campo e ficam separados, né? E de alguma forma ficam separados, fazendo um ordenamento.
diferentemente do cobre tradicional, que deve ter um certo ordenamento, mas não tanto quanto quando é nano revestido. O nano revestimento, para mim, trabalha como se fosse um supercondutor. Ele ordena as, os átomos em volta, né? Aí, quando dá um banho de Gus também, né? Ele deve criar um campo magnético, pessoal, né? Nessas partículas. E essas partículas, tá? Diferentemente de um cobre tradicional, mas essas partículas, tá? Que estão banhadas em GANs e nano revestidas, o campo magnético delas deve interferir com essas partículas virtuais. Então, aquelas partículas virtuais que estavam, né, no átomo lá, que aparece e não interagem normalmente, né, quando elas estão nano revestido, o campo magnético que ele está chamando de campo de plasma ali, entendeu? Esse campo deve fazer com que as partículas interagem mais com os elétrons, né? Então, por isso que um fio nano revestido está sempre captando energia, né? Vocês medem e sempre está captando um pouco de energia, porque ele está sempre captando a energia do ponto zero, a energia, né, que está aparecendo e desaparecendo, que vocês poderiam chamar também plasma, né? Acredito que também é só uma questão de nomenclatura. Tá? Então, esse campo aqui, né, do nano revestido junto com o GUS, deve forçar uma interação maior com as partículas virtuais, né, transformando elas em matéria. E a questão da polarização, né, né, provavelmente faça com que haja um fluxo, né, das partículas que estão materializando. Tá? Por isso que se a gente revestir toda a rede da casa, né, mais os dispositivos, o, uma grave, as canetas da saúde, tudo, ela está fazendo essas partículas interagirem mais. É um assunto bem polêmico, é um assunto bem completo, assim, mas basicamente o que poderia fazer essa a, vocês fazerem uma fiação e, colocando uma carga aqui, né? E aqui, como disse o Felipe, né? Colocando X e aqui sair X mais Y, entendeu? É que ao colocar uma carga aqui, né? Vocês estão criando um campo, né? E aumentando esse campo, por isso que eu digo que cada vez que aumentar a carga em X, o campo aumenta mais, né? E faz com que essas partículas virtuais interajam com a matéria, e aqui acaba saindo X mais Y, né? O de energia, sair um tanto a mais. Né? Então, nossa busca seria em conseguir fazer essa interação maior, essa questão de trabalhar mais essa energia. Né? Uh, tem bastante desse assunto, né, naquele livro que eu falei do Salvatore de Salvo. É o nome do autor. Né, e Sinfonia da... Ele explica bem melhor que eu. Energética. Eu estou só fazendo... Claro, isso aí é uma das fontes que eu busquei. Né? Agora, a parte que vocês mais vão gostar, pessoal, tá? É que assim, essas partículas virtuais, tá? Que formam a matéria, tá? Elas, são influenciadas
também, que nem pela física quântica, como eu falo, e por outros assuntos que a gente vê, elas são influenciadas também pela mente. Entendeu? Então a mente, só no pensar, pode interferir nessas partículas virais e transformá-las em matéria. As materializações, quando tu pensar numa coisa, a coisa acontece, né? E por isso que a tecnologia do cache tem a ver com muito a questão da intenção, né? Então, se vocês trabalharem com a intenção na base do medo, né? Que vão tentar, tomar que isso aconteça, tomar que tentar fazer isso, tentar fazer aquilo, mas trabalhando com fundo de medo, coisas podem acontecer. Mas assim, se vocês se desapegarem, né, trabalharem com a boa vontade, com alegria, coisas boas acontecem também. Então, assim, por isso a caneta de saúde é importante. Ela trabalha com plasma, provavelmente essas partículas virtuais que materializam, canalizam, né? Então vale, né, vale toda a intenção, né? Que é que se aplica, né? Tem a sua origem provavelmente nessa questão das partículas virtuais. As partículas que compõem toda a matéria, de toda a origem, entendeu? É a partícula principal, né? E que forma toda a matéria. Não, ela não é neutrino, ela não é, meson, não é, ela forma toda a matéria. Então, basicamente é isso, pessoal. Tem um aspecto mais importante ainda, que eu vou falar depois, sobre o. Por esse motivo, eu considero uma grave tecnologia cache como um dispositivo de energia de ponto zero. Mas também tem um outro aspecto que eu também considero uma grave como um dispositivo escalar. Mas daí eu vou ter que fazer um outro vídeo explicando, né, o que seria essa energia escalar e eu acho que é o aspecto mais importante para vocês trabalharem no desenvolvimento de uma grave. Tá, pessoal? Eu ainda não tenho experiência com uma grave, estou tentando fazer, mas não. É uma correria para ir para cá. Então, assim, se vocês fizerem o teste, compartilhem, pessoal. Vamos tentar melhorar isso, tá? Gratidão, pessoal. Obrigado.